Saudações, caríssimos alunos, esse é mais um vídeo da nossa série de Eletrotécnica. Hoje nós vamos continuar falando sobre Teorema de Análise de Circuitos em Corrente Contínua e o tema da aula de hoje é Teorema de Norton. Esse teorema está no capítulo 9 do nosso livro-texto. O Teorema de Norton, pessoal, assim como o Teorema de Thevenin, ele permite reduzir circuitos complexos em um circuito mais simples. Ele permite você simplesmente fazer um rearranjo do circuito complexo, diminuindo ele para apenas uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Tá? Vamos ver como isso funciona. Como eu falei para vocês, pessoal, ele é muito semelhante ao Teorema de Thevenin. Tá? Então, eu reduzo os circuitos complexos em apenas uma fonte e uma resistência. No circuito de Thevenin, eu reduzi para uma fonte de tensão e uma resistência em série. No circuito de Norton, eu vou reduzir um circuito complexo para uma fonte de corrente e uma resistência em paralelo. Lembrando que, do nosso tópico de equivalência de fontes, eu consigo fazer a conversão de um sistema para outro. Então, eu consigo fazer um sistema de Thevenin virar um de Norton ou um de Norton virar um de Thevenin, apenas fazendo aqui a equivalência entre as fontes de tensão e de corrente, assim como a gente viu na videoaula de equivalência de fontes. O procedimento utilizado para fazer a aplicação do Teorema de Norton é muito semelhante do utilizado para o Thevenin. Primeiro, a gente tem que identificar no circuito a parte que se deseja calcular o equivalente de Norton. Depois, marcar os terminais dessa parte que foi identificada e separar do restante do circuito. Depois, a gente tem que zerar as fontes de corrente ou de tensão que hajam neste circuito separado e calcular a resistência equivalente de Norton nesses terminais. Depois, nós voltamos às fontes no circuito e calcula, então, a corrente entre os terminais, usando um curto-circuito entre os terminais que foram marcados. Vamos ver num exemplo como isso é aplicado. Vamos tomar esse circuito como exemplo da aplicação do Teorema de Norton. A princípio, nós vamos separar, então, esta parte em azul do circuito para a aplicação do teorema. Então, a gente identifica essa área onde a gente quer aplicar o teorema, marca os terminais que conectam essa parte separada ao restante do circuito. Aqui eu estou nomeando um dos terminais como A e o outro terminal como B. E separamos do circuito ao qual a gente deseja fazer a simplificação, ficando então dessa forma. Esse aqui vai ser o circuito que eu vou aplicar o Teorema de Norton, certo? Aí agora o próximo passo é zerar a fonte, que nesse caso aqui é uma fonte de tensão, portanto eu vou aplicar um curto-circuito no lugar dessa fonte e calcular a resistência de Norton. Vou calcular da mesma forma que eu calculava para o Teorema de Thevenin. Calculando então a resistência de Norton a partir desses terminais, eu percebo que R1 está em paralelo com R2. Portanto, a minha resultante fica uma resistência de 2 ohms. Encontrado então a resistência de Norton, agora eu volto à fonte no circuito e calculo a corrente de Norton. Para calcular a corrente de Norton, eu tenho que aplicar um curto-circuito entre os terminais que eu identifiquei. É como se eu estivesse conectando um condutor aqui entre A e B e calcular qual é a corrente que passaria por este condutor que eu conectei entre A e B, certo? Bom, se eu aplicar então um curto-circuito aqui, basicamente eu anulo a corrente que passa pela resistência R2. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu criei um novo caminho para a corrente, onde ela sairia da fonte, passaria para o R1 e não mais passa por R2, e sim pelo curto-circuito. Por quê? Porque a corrente ela sempre tende a ir pelo caminho de menor resistência. A não ser que eu colocasse aqui um resistor. Aí eu dividiria, então, a corrente neste nó. Como não tem resistência alguma entre A e B, e sim um curto-circuito,
então toda a corrente vai tender a passar pelos terminais A e B e retornar para a fonte, certo? Então, para eu calcular a corrente de curto-circuito, basta calcular a corrente que circula por R1, porque toda corrente que passa por R1, ela circula entre os terminais A e B e depois volta pelo curto-circuito. Portanto, pessoal, basta eu aplicar aqui, então, a lei de Ohm no resistor, que vai dar, então, tensão da fonte, 9 volts, dividido pela resistência, 3 ohms, que é igual, então, a 3 amperes, certo? Então, o circuito que ele era desta forma, ele foi simplificado para uma fonte de corrente de 3 amperes e uma resistência em paralelo de 2 ohms, ficando, então, desta forma, certo? Eu consigo, então, fazer com que este circuito seja equivalente a este outro circuito aqui, certo? Para o restante do circuito, depois desses terminais, nada muda, tá? Então, a resistência RL, que seria aqui representando o restante do circuito, nada muda para ela, tá? Significa que este circuito aqui em azul, ele equivale a este outro circuito aqui em azul também, tá bom? Agora, pessoal, eu com esse equivalente de Norton calculado, se eu quisesse fazer o equivalente de Thevenin, eu não teria que fazer toda a análise novamente. Basta fazer uma conversão de fonte, desta fonte aqui de corrente para uma fonte de tensão, certo? Então, aplicando aqui a conversão de fonte e aplicar a lei de Ohm aqui, eu vou encontrar então que a tensão de Thevenin, que equivale a essa fonte de corrente, é uma tensão de 6 volts, certo? Basta eu aplicar a lei de Ohm. Então, eu faço 3 amperes, que é a corrente da fonte de corrente, vezes a minha resistência, que é, no caso, 2 ohms, eu encontro, então, que a tensão de Thevenin, que equivale àquela fonte de corrente, é uma tensão de 6 volts, certo? Lembrando que as resistências elas devem ser idênticas, então a resistência de Norton ela é igual à resistência de Thevenin, que é igual então a 2 ohms. Então basta eu colocar uma fonte de tensão de 6 volts em série com uma resistência de 2 ohms. Essa é a equivalência entre as tensões de Thevenin e a corrente de Norton, apenas fazendo a equivalência entre as fontes. Então, pessoal, apenas relembrando, sempre que eu tiver um sistema de Thevenin ou um de Norton, eu consigo converter um para o outro apenas fazendo a conversão das fontes, certo? Então, a tensão de Thevenin ela é equivalente à corrente de Norton vezes a resistência de Norton. Assim como a corrente de Norton ela é equivalente à tensão de Thevenin dividido pela resistência de Thevenin. Assim, eu consigo converter uma fonte para a outra, tá? Apenas aplicando a lei de Ohm. Fazendo agora este exemplo, onde eu tenho uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência e esse conjunto está em série com uma outra resistência R2. Eu quero fazer a simplificação desse circuito, que está marcado em azul, para apenas uma fonte de corrente e uma resistência em paralelo. Como que eu aplico, então? Da mesma forma, eu tenho que apenas identificar essa seção do circuito, nomear os terminais e separar o circuito. Agora o circuito está pronto para aplicar o teorema. Bom, o próximo passo é anular a fonte do circuito. Nesse caso é uma fonte de corrente, então eu tenho que abrir o circuito neste ponto, certo? Então, abrindo o circuito na fonte de corrente, eu fico com o circuito da seguinte maneira. Eu tenho agora um circuito onde a minha resistência R1 está em série com a resistência R2, porque agora eu não tenho mais esse ramo, uma vez que a fonte de corrente foi retirada, certo? Então a resistência de Norton nada mais é do que R1 mais R2, ficando então uma resistência de Norton de 9 ohms. Para aplicar agora a corrente de Norton, basta eu voltar à fonte e aplicar um curto-circuito entre os terminais e calcular qual é a corrente que circula por esta seção.
Para isso, então, eu coloco aqui um rearranjo desse circuito, certo? E calculo aqui o divisor de corrente neste nó, certo? Porque a corrente de Norton está neste trecho. Para eu calcular a corrente deste trecho, basta fazer então um divisor de corrente neste nó e ver qual que é a parcela da corrente deste nó que circula por R2. Calculando então o divisor de corrente naquele ponto, eu tenho que a resistência total equivalente entre R2 e R1 dividido por R2 vezes a corrente da minha fonte. Como R1 e R2 está em paralelo, então a resistência equivalente disso seria 5 vezes 4 dividido por 5 mais 4, certo? 5 vezes 4 dividido por 5 mais 4, certo? Vezes a corrente da minha fonte, que seria aqui no caso 10 amperes. Isso aqui tudo dividido pela resistência de interesse, do ramo de interesse, que seria R2. R2 igual a 4 ohms, certo? Isso tudo então vai dar 50 nonos, que vai dar uma corrente de Norton então de 5,55 amperes. Agora eu construo então o sistema equivalente de Norton. Então, um circuito onde era desta forma, ele passa a ficar, então, com essa cara, onde eu tenho uma fonte de corrente de 5,56 aproximadamente ampere, tá? Em paralelo com uma resistência de 9 ohms, e isso posso ser acoplado novamente ao restante do circuito, que é uma RL, né? Uma resistência, uma carga resistiva de 9 ohms. Nós fazemos uso de circuitos mais simples apenas para explicar o teorema, mas obviamente que como ele é utilizado para simplificar circuitos complexos, a gente pode aplicá-los em circuitos bem mais complicados, como este da figura, onde eu tenho aqui, na área onde eu vou aplicar o teorema de Norton, uma fonte de tensão e uma fonte de corrente e um arranjo de resistores. Bom, aplicando os procedimentos, eu identifico então a área do circuito que eu desejo fazer a aplicação do teorema. Eu coloco o nome nos terminais que conectam essa área ao restante do circuito e separo este circuito de interesse. Fazendo então a separação, o próximo passo é calcular a resistência equivalente de Norton. Para isso, eu tenho que anular as fontes. A fonte de tensão eu coloco um curto-circuito, a fonte de corrente eu coloco um circuito aberto. Ficando então da seguinte forma. Agora, com o circuito redesenhado, é muito mais simples de visualizar. Eu percebo então que onde eu tinha fonte de corrente, o circuito ficou aberto, então é como se eu tivesse eliminado este ramo. Eu fico então com a resistência R1 em paralelo com a resistência R2. Portanto, a resistência de Norton nos terminais AB nada mais é do que R1 em paralelo com R2. Uma resistência, então, de 2,4 ohms. Agora, eu volto às fontes nos seus devidos lugares e calculo a corrente de curto-circuito entre os terminais A e B. Percebam, pessoal, que eu não preciso voltar às duas fontes ao mesmo tempo. Eu posso fazer uso do teorema da superposição, onde eu volto apenas uma das fontes, nesse caso eu coloquei aqui a fonte de tensão, e calculo qual é a corrente que essa fonte de tensão fornece no ramo de interesse, que é justamente o curto-circuito entre A e B, certo? Então eu calculo qual é a contribuição dessa fonte de tensão e guardo essa informação. Depois eu volto a outra fonte, anulando a fonte de tensão, coloco então a fonte de corrente e calculo qual é a contribuição da fonte de corrente. E somo as duas para ter então a corrente de Norton final, certo? A corrente originada da fonte de tensão nada mais é do que a corrente que circula por R1, certo? Ela circula por R1 e ela não passa por R2, uma vez que entre A e B há um curto-circuito. Ou seja, a resistência aqui nesse ponto,
ela é zero, tá? Se eu tenho um curto-circuito, então eu tenho uma resistência zero entre os pontos A e B. Então, toda corrente ela vai preferir passar entre A e B, certo? Então, aqui, calculando a corrente I', que é a corrente que eu nomeei saindo da fonte de tensão, eu tenho, então, 7 volts, que é a tensão da fonte, dividido pela resistência R1, 4 ohms. Com isso, eu tenho, então, a minha corrente de 1,75 ampere, circulando entre os pontos A e B. Calculando agora a contribuição da fonte de corrente, eu tenho que, primeiro, a fonte de corrente está voltada para baixo. Ou seja, na seção AB, ela vai provocar uma corrente em sentido oposto à corrente provocada pela fonte de tensão. Então, no final, a corrente de Norton resultante vai ser a subtração entre a contribuição da fonte de tensão e a contribuição da fonte de corrente, uma vez que ambas se contrariam aqui na seção AB, tá? A fonte de corrente, pessoal, ela passa pelo curto-circuito sem passar por nenhuma resistência, tá? Por quê? A resistência do curto-circuito, ela é zero, tá? Ela não oferece resistência a alguma passagem da corrente elétrica. Como nos demais trechos eu tenho resistência, então a corrente ela vai preferir passar pelo trecho de menor resistência, ou seja, sai da fonte, passa pelo curto-circuito e retorna para a fonte. Portanto, a contribuição da fonte de corrente, a corrente de Norton, é a própria corrente da fonte, ou seja, 8 amperes. Tudo que sai da fonte volta passando pela seção de Norton a fonte de corrente novamente, certo? Então, pessoal, o que eu tenho aqui no final é a corrente da fonte de tensão de 1,75 ampere de cima para baixo, a corrente da fonte de corrente, que são 8 amperes de baixo para cima, dando, portanto, a resultante de 6,25 ampere, no sentido da de maior corrente. Ou seja, se a maior corrente na seção AB é essa de 8 amperes, que é de baixo para cima, portanto, a corrente de Norton ela vai ser também de baixo para cima, certo? De 6,25 ampere. Com isso, então, eu tenho a simplificação deste circuito da esquerda para este circuito da direita, onde eu tenho uma corrente da fonte de 6,25 ampere, então a minha fonte de Norton ela tem 6,25 ampere, e eu tenho uma resistência, como calculado anteriormente, que está em paralelo com a fonte, de 2,4 ampere. Eu posso substituir, então, todo este circuito aqui por apenas este, que é uma fonte de corrente e uma resistência em paralelo. Essa foi nossa videoaula sobre o Teorema de Norton. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Gostaria agora de pedir para vocês que refaçam todos os exemplos colocados aqui para vocês nesse vídeo, pausando um a um, tá? E tentando resolver por conta própria. Façam também os exercícios do final do capítulo do nosso livro-texto e tirem as dúvidas na aula de dúvidas, tá? Ou se quiserem também pode usar o chat do Moodle, tá bom? Estou à disposição de vocês e bom estudo para todos e até a próxima.